o eleitor, vou complementar, o eleitor brasileiro vai eleger pelo menos 300 parasitas e vagabundos. A provocação do prendeu, matou você tem que ter dois caminhos. O prendeu, o matou, não tem outro caminho. Candidato Renan Santos, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, uma honra estar com vocês. Prazer muito especial mesmo, assim, é um momento de realização para os meninos e todas as pessoas que ajudaram a coletar as garotas na chuva, no sol, para ter esse partido político e eu estar nesse momento representando eles. Então, espero responder bem as perguntas de vocês. Candidato, queria começar perguntando das propostas desse plano de governo que o senhor já entregou ao TSE. Tem uma série ali de informações, de planejamento. O senhor fala na PEC da regra fiscal, da nova regra fiscal, mudança na lei penal, mudanças ali em programas sociais. Mas o senhor se coloca como um candidato antissistema. Acompanho muito as falas do senhor, você já falou, já chamou o Centrão de vagabundo, de parasita. E o senhor sabe exatamente como funciona uma PEC. Né? Assim, precisa de apoio, precisa de muito voto. Como que o senhor pretende fazer isso? Sadi, eu aceito a alcunha do antissistema no sentido de que eu não participo do grande jogo e seus vícios. Mas eu entendo o funcionamento da fábrica de salsichas, que é o Congresso Nacional. Durante o impeachment da Dilma Rousseff, eu organizei manifestações de rua e eu participei do próprio comitê do impeachment. A gente tem parlamentares no Congresso que aprovam projetos, mesmo sendo oposição aos governos. O caso do Kim é o mais emblemático, ele foi oposição ao governo Bolsonaro e aprovava projetos e relatorias. E mesma coisa agora no governo do Lula, em que ele também é oposição. Existe um momento de você, assim como existe um momento de eu ser o Renan militante do MBL, existe um momento de eu ser o Renan o presidente no Partido Missão. E existe um momento também dos candidatos, dos partidos adversários se agredirem mutuamente e apontarem os problemas, e o momento deles sentarem na mesa para poder discutir projetos. Mesmo com as diferenças postas, chamando os membros do Centrão, que são parasitas, olha, é o momento de chamar de parasita, é o momento de chamar o parasita para a mesa, e ele me chamar de responsável, do que ele quiser chamar, e colocar as diferenças e a gente começar a tratar dos projetos. Eu acho que a função da democracia é justamente essa. É a gente sentar, e o parlamento e as instituições entregam essas possibilidades. É sentar, colocar os projetos, aí eu tenho a obrigação de trazer os projetos e com base nisso discutir. Mas eu sei da dificuldade, e a dificuldade está para todos, mas o que eu sinto, e não quero me estender nessa pergunta, mas ela é muito importante, que é sobre governabilidade num país que vive em crise. O que eu sinto é que quando você tem um presidente que tem vontade de realizar algo, que ele tem um plano, mesmo quando ele não é bem aprovado ou quando ele tem dificuldade de construir maioria, e eu posso dar um exemplo, Fernando Henrique no segundo mandato, ou Michel Temer com seus 3, 4% de aprovação, quando você tem agenda, você mesmo assim consegue compor. E aí, governos que não têm agenda, e aí a gente pode pegar o governo do Bolsonaro, que ele chegou lá sem meio que saber o que ia fazer, e em grande medida o governo Lula, que não tinha muito a propor, eles passam meio que andando de lado. Então, a ambição é querer fazer algo e lutar para realizar. Um ponto bastante relevante da sua proposta é a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, antes mesmo da sua posse, caso o senhor se eleja. É uma proposta muito ambiciosa e de histórica dificuldade de aprovação em diferentes composições do Congresso Nacional. Uma aprovação dessa monta requer o Centrão, que a lógica da política brasileira é de manutenção do Centrão como grupo político no Congresso Nacional, exatamente. Mas aí eu quero ver qual é a viabilidade de passar essa proposta ambiciosa. E aí, com base no que o senhor já disse em outros momentos, cerca de 1 ano e meio atrás, o senhor já disse o seguinte: o Centrão é o verdadeiro inimigo. Mas esse não é nem o ponto, porque o senhor já respondeu para a Sadi o que o senhor pensa do Centrão. O ponto é que, numa fala de 1 ano e meio atrás, o senhor reconheceu a dificuldade de passar reformas de peso, dizendo basicamente o seguinte: toda reforma no Brasil tem que ser minorada, ou seja, ela precisa ser desidratada para poder passar, para acomodar os interesses do Centrão. No fim do dia, é uma máquina viciada que impede o presidente de governar. Os cortes todos não me parecem possíveis sem uma gigantesca reforma constitucional. Visto que eles não vão mudar as regras do jogo que os beneficiam, eu lhe pergunto, como é que o senhor vai fazer para aprovar uma PEC que mexe em tudo, a gente vai tratar disso mais na frente, mexe em tudo, de benefício social a tantos outros pontos, com esse Centrão? De maneira clara. Antes da posse. Antes da posse, a gente tem que passá-la como PEC da transição. Você está se referindo à PEC, Natuza, que o Kim já protocolou junto com o Pedro Paulo e mais um outro deputado federal e está no processo de coleta de assinaturas.
eu adoraria passar ela integralmente, entendendo que, como eu mesmo disse, você fez uma citação minha, que ela tende a ser minorada diante de pressões parlamentares, de bancadas ali durante esse período da transição. E eu entendo também que, se for o caso, eu precisaria passar pedaços dessa PEC. Por exemplo, desvinculações e desindexações, que são temas que foram interditados e colocados de lado pelos meus adversários nessa eleição. Eu não vejo, por exemplo, o Flávio falar em uma reforma fiscal baseada no corte de despesa, e ele está falando, inclusive, em reforma fiscal baseada no aumento de receita. Você está falando de desindexação, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, é recurso desvinculado para saúde e educação. Não, essas são as desvinculações. Das receitas. Isso. Uma desvinculação das receitas, e a desindexação é do valor do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, indexando o aumento da aposentadoria e do BPC. Porque isso acaba gerando não apenas pressão sobre o aumento de juros, porque aumenta a dívida, e a dívida aumentando, se aumenta os juros, o seu dinheiro desvaloriza, a desvalorização do dinheiro gera menos poder de compra, que é o famoso, e a minha grande crítica, você dá com uma mão para o aposentado ou para um beneficiário e tira com a outra, que é o que as pessoas sentem. Hoje você indexa e, ao mesmo tempo, as pessoas sentem que o poder de compra delas diminui. Esta impressão, somada ao drama fiscal que a gente vem passando, precisa ser respondida agora. E por quê? Para o próximo presidente governar, tem que haver um clima de confiança de que o Brasil será capaz de arcar com seus compromissos, com suas dívidas, e que você vai ter um controle fiscal tal que a curva de juros no longo prazo comece a alterar, o Banco Central, sem ser na marretada, comece a alterar os juros numa tendência de queda. Isso tem uma pressão também orçamentária, e aí você consegue tocar as outras políticas, que também são políticas de corte de despesa, que estão inseridas naquela PEC, e somadas a reforma de competitividade, o que vai gerar um efeito de crescimento na economia, que é o que a gente pretende ter. Candidato, eu queria entender, porque eu faço essa cobertura de Congresso há muito tempo, e eu sei da dificuldade que eu vejo das articulações para você aprovar um projeto como esse, uma proposta como essa. O senhor falou que a PEC está protocolada. As informações que a gente tem levantadas junto à Câmara é de que ela não está protocolada, essa do Kim. Tem um número mínimo de assinaturas, o senhor sabe disso. Então, o senhor disse ontem, inclusive, numa entrevista para o Antagonista, que não é nem para esperar a posse, é para já no dia seguinte do segundo turno. Eu estava assistindo. Mas como é que vai fazer isso? Compondo. Mas não está nem protocolada. Não, assim, você... Tem 61 de 171. Você faz um número de coleta de assinaturas. Com as assinaturas que você obtenha, você faz o Mas protocolo de formal para gerar novembro a dezembro? Sim, você tem que correr com isso. Ou você separa dois elementos que eu citei, as desvinculações e as desindexações, você separa e você entra com um projeto específico. Aí vai depender da correlação de forças que a gente estabelecer após a vitória. O elemento central eu sou o único pré-candidato que está indo para as eleições... Candidato agora, que está indo para as eleições falando que vai fazer isso. Se eu vencer a eleição, uma questão lógica, significa que eu venci a eleição com essa agenda. Se eu venci com a eleição com essa agenda e com as expectativas futuras de mercado de que, caso essas medidas não passem, o Brasil quebra, até o Centrão, e aí em conversas com membros do Centrão, vocês são jornalistas experientes e conhecem, todo mundo sabe que a rota nossa é de colisão fiscal. Há um problema fiscal que está se aproximando cada vez mais. O carrapato sabe que o boi não pode morrer. E eles sabem que, em alguma medida, reformas terão que passar. Na transição é o melhor momento. Na transição, eu posso negociar com deputados e senadores que perderam suas respectivas eleições. Eu posso fazer, durante o processo de composição de governo, em que, eu estou num momento de alta, são os famosos 6 primeiros meses. Mas então o senhor sabe que não dá para governar sem o Centrão. Mas eu tenho certeza disso. Você não verá um discurso de molecagem, no sentido de, não, eu vou governar. É impossível. Até porque o nosso modelo democrático, pós-88, ele é uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo. Então, eu não apenas eu falo que eu terei que governar com eles, eu terei que compor governo com eles, eu terei que compor ministeriado. O que eu vou precisar fazer é estabelecer as regras para isso. Isso é inegável. E tem mais um elemento que a gente vai precisar fazer. Mas então o senhor está admitindo, nesse caso, que o senhor vai governar com palavras suas, parasitas, vagabundos. Sim, o eleitor, vou complementar, o eleitor brasileiro vai eleger pelo menos 300 parasitas e vagabundos. Como eu sou um democrata, eu vou ter que compor, não com um bandido nomeado por um membro do PP. Mas o senhor vai compor ou ceder? Compor. Ceder na vida faz parte de negociações. Se eu fizer uma negociação republicana, ceder faz parte. O que eu não farei são negociações não republicanas. E esses são os limites impostos por um candidato que venceu com essa agenda. Agora, as pessoas vão eleger um candidato a presidente, não um showman ou um cara que vai fazer um statement antissistema. Não é possível fazer um statement ou uma declaração, sou o candidato do sistema que vou governar sozinho. Não dá, o Brasil está quebrado. Não dá, assim, a gente só falou agora da parte fiscal que precisa passar. Tem muitos outros elementos que a gente precisa resgatar em termos de nação que vão precisar de maioria no Congresso. Maioria para PL e para PEC. Então eu já aviso para o eleitor, eu já venho avisando nos meus comícios, nos meus eventos.
eu vou ter que conversar, eu vou ter que negociar e compor com membros deste parlamento, desses partidos, que vão para a eleição mais corrupta da história brasileira. Agora, candidato, no último congresso do Missão, no último fim de semana no congresso do Missão, o senhor deu a seguinte frase: vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O senhor está dizendo que vocês vão matar o ladrão de celular, o sonegador de impostos, o político corrupto, a mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? Foi uma bela declaração que eu dei num púlpito. Foi transmitido aqui, inclusive, pela Globo News. Então, vou contextualizar a declaração para responder você de maneira muito precisa. Eu estava falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua e você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. O que eu estou demonstrando num discurso político? Que se você estiver diante de um assalto à mão armada, que é o grande problema que gera medo das pessoas na rua, São Paulo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes no meu estado, que é São Paulo, diminuiu bastante. Já, São Paulo vai ultrapassar uma taxa menor que a dos Estados Unidos da América, em termos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Entretanto, todo mundo fica inseguro em andar em São Paulo. É o assalto à mão armada. O assalto à mão armada, hoje, um policial em São Paulo, não São Paulo, no Brasil, ele tem a possibilidade de legítima defesa de terceiros, que é se alguém está assaltando você à mão armada, ele poder agir de maneira armada. Tentar um tiro não letal, se acontecer de ser letal, aconteceu. O que eu estou avisando é o approach, a resposta que a presidência da República tem que dar é o bandido ser tratado como bandido e o cidadão como cidadão. E que o cidadão não tem que ter medo. Aquilo é um recado político importante de uma intenção de um próximo presidente de enfrentar de maneira muito dura o crime. Mas não tem o risco de matar inocentes? Eu estou falando isso porque o senhor está falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. Eu já vi o senhor falar várias vezes, a gente leu aqui o plano de governo, o senhor explica do que se trata. Teve até bichinho de pelúcia sendo vendido ali com essa frase, então o senhor usa muito isso, né? Sim. É uma marca da campanha. O senhor não teme abusos em nome do senhor, como líder do grupo, usando esse slogan? Não temo. A gente já vive numa sociedade do abuso. Primeiro, a gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação dos direitos humanos se tornou regra. A exceção se tornou viver em lugares seguros em que você não é assaltado por todos os lados. A gente vive uma sociedade de medo. Portanto, eu quero inverter isso. A minha declaração foi muito clara. Hoje, diante de um cidadão armado, uma pessoa... Acho que nem tem como haver muito engano. Se você é um policial e está na rua e está diante de um bandido que está apontando uma arma para uma pessoa, como agora, não sei se acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, de um menino autista, estava no meio da rua, um bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara atirou e matou ele pelas costas. O que um policial deveria fazer diante desse caso? É fazer uso da força. O uso da força, nesse sentido, ele tem que ser apoiado pelo Estado, suportado pelo Estado. A autoridade policial ela tem que ser respeitada e dignificada nesse sentido. Isso não significa que o abuso ele tem que ser acobertado ou achar que as consequências do abuso são meros números. Não. Mas isso é diferente de matar como política de Estado, né? O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa está permitido. Sim, né? Constitucional. Agora, o que eu entendo quando o senhor fala vamos matar, que isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Natuza, desculpa interromper, entre um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais fiquem andando atirando a esmo, isso nem existe. Agora, a ideia própria de que o Estado ele vai iniciar sua luta para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando preceitos constitucionais, me parece meio óbvio. As pessoas não entendem dessa maneira. Mas então, deixa eu só ver se eu entendi, tá? O que o senhor está me dizendo é que o senhor se divide em duas pessoas, uma pessoa campanheira, de campanha, que fala tudo, e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar. Não. Por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Cada um é constituído de uma maneira para você ter camadas diferentes de interpretação do mesmo fato. Mas o título é um resumo fidedigno do que está na matéria. O título olha só, prendeu, matou, para falar o bichinho de pelúcia que a gente vendeu e está disponível na nossa loja no partido. Se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Não tem outro caminho. Se você é um bandido armado, está cometendo um assalto... Mas isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Sim, espero que aconteça mais. E se ele for preso, que ele fique preso. Porque hoje a regra é o prendeu, soltou.
Hoje você prende, vem uma audiência de custódia, solta. Eu aposto dinheiro que aquele cara que matou o menino autista agora com cordão, ele é um reincidente. Porque tem quase aquela proporção Pareto, quase todo mundo que comete os crimes são as mesmas pessoas, e essas pessoas são reincidentes e retornam à rua. Hoje a regra prendeu, soltou. A provocação do prendeu, matou você tem que ter dois caminhos. O prendeu, o matou. Não tem outro caminho.